Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu, Dona Bolivete, juntamente com o meu parceiro de apresentação, Anderson Camargo. É isso aí, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Hoje, gente, a gente vem aqui para mais um bate-papo com uma pessoa muito especial. E não sei se vocês repararam, eu já coloquei nas redes sociais, para vocês verem, a gente está com um estúdio novo, hein? A gente está com um formato diferente, tá uma coisa muito bacana aqui para vocês. E hoje eu vou deixar a Danúbia fazer a apresentação dessa pessoa especial. E vou dar um spoiler para vocês, ela foi a primeira pessoa que fez o piloto com a gente do podcast. Cara, quando a gente estava estruturando ainda, que não tinha nem um terço do que nós temos hoje, Verdade. Ela estava aqui junto com a gente. Demorou para ela voltar, viu? Aí, mas a gente conseguiu, né, Anderson? Sim. Ó, a gente puxou a orelha dela aí, ó, não queria, e agora ela tá aí com a gente, hein? Com vocês, Bruna Mara Vieira, enfermeira, vai contar um pouquinho para vocês aí sobre a trajetória dela. E aí, Bruna, tudo bem? Olá, gente. Boa noite, boa tarde E bom dia. Tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, né? E não sou tão especial assim, não foi tão difícil. Mas, então, eu sou enfermeira, trabalho na área já aí aproximadamente 2007 que eu comecei, né? Então, uns 13 anos, né? 13 para 14 anos. Me formei na faculdade em Anguera, fiz a graduação lá e depois eu fiz a especialização MBA em gestão de CME pela CCIH. É uma instituição, foi em São Paulo o curso que eu fiz. Engraçado, né, Anderson? Agora vamos contar um pouquinho aqui que o pessoal não sabe. A Bruna começou estudando contigo e terminou estudando comigo. É verdade. Lembrei disso aqui agora, hein? Pois verdade. A Bruna dava um zoom, mentira. Eu ia falar Faltava aula? Não posso falar essas coisas. Nossa, Bruna, que legal. Só para explicar um pouquinho para o pessoal, você falou de CME. O que significa a sigla do CME? A sigla CME significa Centro de Material e Esterilização. Legal, bacana. E você fez essa especialização sua, você já trabalhava na área, na CME já? Então, na verdade, eu era auxiliar de enfermagem, foi onde eu conheci o bloco cirúrgico, trabalhava dentro do centro cirúrgico CME, e foi onde eu fui conhecendo mais o CME. Depois da minha formação, minha graduação, eu trabalhei numa instituição que não tinha acesso ao CME e tive a oportunidade de fazer um processo seletivo em outro hospital para estar atuando nessa área. Tive grandes desafios, tá? Eu tinha uma gestora que me dava muito apoio, que me dava uma assessoria muito boa. E aí eu fui conhecendo as atividades de área como uma visão diferente, porque antes eu era auxiliar de enfermagem e passei para gestão. Então o olhar ele é diferenciado. Você muda a chave, né? Isso. E aí eu senti a necessidade de buscar mais conhecimento. Então aí onde eu procurei fazer um MBA, que ele é algo mais... ele traz não só a especialização, mas também a gestão daquela área específica, né? E, assim, cada coisa que eu aprendia, conseguia colocar em prática nessa instituição. E fui buscando conhecimento, colocando tudo que eu sabia. E aí eu fui amando cada vez mais. A CME é bem assim, o Anderson. É uma área que ou você ama ou você odeia, né? Então, é o que eu falo, mas se você odeia, se você não sabe o que você tem que fazer lá, qual é o serviço do profissional que trabalha lá. Porque a partir do momento que você conhece a proporção, né, que é aquele setor, você se apaixona. Então, Bruna, é legal você falar isso daí, porque é o seguinte, cara, às vezes quando chega colegas nossos na central, ele fala assim, central não é pra mim, porque eu não quero lavar louça. E as pessoas não entendem a realidade do que é realmente a central de material, o verdadeiro processo, a importância daquilo ali. Não é simplesmente lavar a louça, não é isso, né? Existe todo o porquê, né, daquele processo realizado. E aí a gente vai pedir para você contar um pouquinho, né, dessa importância desse processo e também a importância do profissional, tanto técnico quanto enfermeiro, conhecer do que é feito ali, né? É um setor que, se você não tiver conhecimento do porquê você está fazendo as coisas, você vai matar o paciente indiretamente, né? E é um setor onde envolve muita ciência. Então, hoje, as tecnologias, elas chegam onde primeiro? Elas chegam dentro do CME, dentro do centro cirúrgico.
elas chegam dentro das UTIs, que são os setores que envolvem alta complexidade, é o que vai gerar dinheiro para o hospital também, se você for pensar desse modo. Porque a instituição precisa, né, ter uma renda ali, uma receita, né? Então, hoje, o CME, qual que é a importância? Então, ali a gente tem os testes, né, além da limpeza, da recepção do material, que a gente precisa fazer conferência, né, desse material, a gente tem ali testes onde vai estar fazendo um processo de esterilização. E se eu não souber fazer a interpretação corretamente desses testes, eu posso liberar o material que, a princípio, pode parecer estar estéril, mas não está estéril. E aí acarretar ali uma infecção de sítio cirúrgico, algo gravíssimo, levando até o paciente a óbito, né? Então é importante o enfermeiro conhecer o processo e o técnico também, por quê, né? Sim, e assim, quando a gente fala da ação do gestor ali dentro, é importante isso. O gestor, ele não tem que saber somente fazer a gestão, e sim saber a prática também. Até mesmo porque quando ele vai elaborar o POP, ele tem que entender que aquele profissional que vai atuar no setor, ele não tem obrigação de saber o que ela sabe. Então, eu preciso elaborar um POP de uma maneira que a pessoa mais leiga vai ter acesso a ele, né? Até porque se desenvolver. Até porque a gente sabe que, infelizmente, as escolas abrangem muito pouco esse assunto de CME. Em estágio, então, às vezes é um setor pouco acessado, né? Então, quando eu vou elaborar o POP, eu tenho que pensar dessa forma. E para eu elaborar um POP dessa magnitude, eu preciso o quê? Saber fazer e saber estar ali na situação. Eu sei que o Anderson quer fazer uma pergunta, porque ele já tinha se manifestado, mas eu queria só fazer um adendo antes de passar para ele, tá? Sim, claro. É porque é o seguinte, Bruna, quando você falou assim que a central de material é o setor onde muitas vezes pegam aquele funcionário problema e colocam ele lá dentro, se quem faz isso soubesse do dano causado não só a um paciente diretamente, mas à instituição inteira, porque assim, um funcionário insatisfeito dentro da instituição, inteiros. Então, se ele entra dentro da central, onde você começa o processo de esterilização de bandejas de intracate, de materiais inalatórios, de materiais cirúrgicos, não colocariam esse funcionário ali. A demanda da central de material é muito grande, é uma rotatividade enorme, não existe diminuição de produção ali, é uma produção intensa o tempo todo, principalmente agora no Covid, porque o material que está chegando respiratório é grande a demanda, né? Não tem hoje, os hospitais não fazem hoje inalação, mas trabalham muito com a máscara não reinalante, né? Com ambu, com circuito, né? Com as próprias válvulas dos ventiladores. Então, a gestão realmente entender que é um setor complexo e que precisa o funcionário ter destreza e gostar de realmente estar ali, né? Sim, e assim, a gente fala aqui um pouco da gestão do CME, né? Mas também da administração hospitalar. Então, assim, a gestão do CME, ela precisa entender a importância para poder levar essa problemática para a administração. Porque a administração, ela quer receita. O CME é um setor que dificilmente vai gerar receita para o hospital. Por quê? Porque ela é um setor de apoio. Então, ela precisa trabalhar para o centro cirúrgico gerar receita, para a UTI gerar receita e os demais setores, né? E quando a gente fala de investimento dentro do CME, é um investimento alto, né? Se você for ver de equipamento, mas assim, se você for buscar na conta final do hospital, é um investimento mínimo que você tem, né? Então, não é só a gestão do CME, ela tem que entender do processo para ela poder levar para a administração do hospital a realidade, né? Para isso não dar um problema mais para frente. Vou fazer uma pergunta direcionada a isso mesmo, essa última resposta sua. Como que um enfermeiro dentro do CME, ele mostra isso para a sua gestão hospitalar? Através de indicadores, tá? Então, assim, o enfermeiro do CME, ele precisa elaborar os indicadores, né? Através de indicadores, ele vai ter parâmetro para falar, hoje eu preciso de tanto funcionário, hoje eu preciso de tal equipamento, hoje eu preciso de tal insumo, né? Juntamente com a apresentação de indicadores de demais setores, então de UTI, de infecção, né? Hospitalar. Então, assim, através desses dados, ele vai conseguir buscar ferramentas para estar
desenvolvendo melhor o trabalho lá dentro. Eu vejo que é importantíssimo o gerente, o gestor dentro do CME, o enfermeiro e até mesmo todos os responsáveis pelo hospital, por todos os setores do hospital, saber essa importância. Porque assim, você falou na sua outra fala da questão da importância do material esterilizado que vai gerar toda essa receita para o hospital em apoio, né, aos outros setores. Mas os outros enfermeiros do setor, eles precisam entender isso, né? Eles precisam entender e sair daquela visão que a CME não é somente aquele setor que está esquecido dentro do hospital. A Dani me falou, qualquer coisa encaminha para a CME, né? Como se fosse somente lavar material. E não é assim, né? Não. Mas assim, Bruna, você ficou dentro da CME há quanto tempo? Na gestão, eu fiquei em média de 5 anos. Tá. Na gestão de CME. Você entrou como técnica de enfermagem dentro da CME? Numa outra instituição, eu trabalhava como auxiliar e depois da minha graduação eu já entrei na gestão. Numa outra instituição, na gestão já do CME. E você ficou 5 anos, não é isso? Isso. E depois você saiu por qual motivo? Então, na verdade, dentro dessa instituição, eu tinha acesso aos fornecedores, né? Porque até isso, o enfermeiro, quando ele vai padronizar, né, dentro do setor, o enfermeiro precisa participar desse processo. E aí, a gente precisa seguir resoluções, seguir normas, né, para estar fazendo a aquisição dos produtos. E aí, como eu tinha acesso aos fornecedores, um representante, ele falou que a empresa, uma das empresas que me atendia, estava precisando ia contratar uma enfermeira na região. E aí ele falou que o diretor da empresa já me conhecia, né? E que havia feito convite se eu gostaria de estar trabalhando junto com eles. Fiquei muito insegura, porque na escola a gente não aprende, não fala muito dessa parte de área comercial para o enfermeiro, né? Mas, a princípio, qual que seria a minha função, né? Seria estar atuando nos hospitais da região com a parte de treinamento dos produtos que já são vendidos. E como eu já tinha conhecimento dos produtos, já tinha conhecimento teórico e prático, né, das ações de dentro do CME, eu topei o desafio. A gente aborda temas muito técnicos, né, muito específicos da parte da enfermagem, e uma da ideia de trazer você foi isso mesmo, essa transição sua para a área comercial. A gente não aprende, você diz, né? A gente não aprende na faculdade como que a gente faz eu quero, mas eu não tenho perfil hospitalar, não tenho perfil de PCF, eu sou bastante comunicativo, eu gosto de vender. E como que eu faço isso, né? Você teve essa oportunidade pela essa empresa que dependia. E ela viu o seu trabalho, né? Um network, né? Né? No seu ponto de vista, o que você acha que eles viram em você para te convidar? Então, eu acredito que o que de repente chamou a atenção deles, né? O meu conhecimento, o meu envolvimento, porque assim, eu sempre fui muito envolvida e atuante nas minhas ações dentro do setor, e que assim, eu questionava muito, né? Então assim, eu buscava muitas informações sobre aquilo que eu estava trabalhando, né? Então assim, vai trazer tal produto para testar? Vamos testar junto, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se vai ser aceito, se é o que eu quero, se não é, né? Isso, mas por quê? Como que serve? Qual que é o tempo de resposta dele? Me atende, não atende? Porque assim, quando a gente fala desses produtos para validação e tal, a gente também trabalha com tempo cirúrgico. Então, tem algumas cirurgias que dá para você esperar tantas horas e outras nem tantas, né? Então, a gente precisa saber qual que é o produto melhor que vai me atender. Então, eu sempre tive essa curiosidade e eu acho que foi isso que chamou a atenção deles. O meu engajamento naquilo que eu fazia e também dessa busca, né? Porque eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa, sabe, Anderson? E eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu acho que isso pode... acredito que foi isso que chamou a atenção deles. E essa transição sua, como é que foi? Você disse, você ficou insegura, tal, mas essa transição diária, porque são outras áreas, é outra coisa, sim, né? Antes você andava toda uniformizada dentro do hospital, hoje você tem que mudar a postura, né? Tem que mudar a marcha. Não que você não tenha, né? Mas é um meio comercial, é diferente, né? Sim, aí assim, o que acontece?
essa mudança gera também mudança de relacionamentos, né? Então, você passa para o lado oposto. Então, antes eu recebia os representantes e agora eu seria uma representante. Relacionamento é tudo, né? Relacionamento é tudo. E assim, eu, graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com os enfermeiros de CME das instituições aqui do Vale. Porque a gente acaba tendo bastante contato por conta de congresso, de curso, às vezes precisa de alguma coisa emprestada, né? Então, eu sempre tive um bom relacionamento. Mas, assim, foi um desafio grande, uma insegurança muito grande, mas a empresa me deu total apoio. Então, assim, foi uma coisa bem tranquila. Eu tive treinamento dos produtos, mesmo que eu já sabia porque eu trabalhava, eu tive treinamentos específicos e assim, o diretor da empresa, o meu gerente, ele me dava total apoio. Então, assim, qualquer dúvida que eu tinha, eu acredito, assim, que ninguém é obrigado a saber de tudo, né? E, assim, o problema desse cliente nem sempre é o problema do outro. Então, vai surgir novos problemas. Então, assim, quando tinha problemas novos, em que eu não sabia resolver, não tinha problema nenhum, como hoje ainda não tem. Eu falava para o cliente, olha, isso eu ainda não sei. Eu vou procurar saber e depois a gente tenta resolver isso. E, então, foi, assim, bem tranquilo. Tive bastante suporte, bastante parceria de todos ali. O que eu queria falar que é bem bacana é que o conhecimento, ele gera oportunidade. Sim. Então, muitas vezes, o enfermeiro está dentro de uma área, ele não aproveita a oportunidade, né? De fazer um network, de ter um bom relacionamento. Sim. Igual você falou, eu tenho um bom relacionamento com os outros colegas da mesma área. O fato de você se relacionar bem com eles, isso daí também te ajudou. Então, você tem elencado a graduação, enfermeira, a pós-graduação, o seu MBA, né, em central de material, a curiosidade de querer conhecer os processos, como funcionava, o que seria melhor, financeiramente falando, em questão de tempo, né? E também a oportunidade que apareceu para você, que você abraçou. Então, quer dizer, tudo isso daí fez com que você crescesse, se diferenciasse, se destacasse no mercado. Porque, assim, você não teria problema nenhum em voltar para a área assistencial. Só que hoje você está dentro de uma área completamente diferente, que muita gente hoje não conhece que tem. Sim. Se fala muito, né? Hoje está em alta o empreendedorismo, está em alta o enfermeiro de unidade de terapia intensiva, de emergência, né? Mas não se fala muito do enfermeiro da área comercial. Sim. Então, quer dizer, se você conhece, abre a oportunidade e você consegue desenvolver algo que hoje você é uma enfermeira diferenciada no mercado. Estou aqui fazendo a propaganda da Bruna, hein, gente? Ô, Bruna, isso que a Danube falou é bem legal. Mas, assim, essa é uma pergunta direta, assim, ó. O que o enfermeiro da área comercial, na parte de CME, faz? Então, hoje, o que eu faço, né? Então, eu sou responsável pela assessoria técnica da empresa aqui na região do Vale do Paraíba. Então, eu dou treinamento dos produtos que a empresa fornece hoje para os nossos clientes, produtos e equipamentos, né? Eu acabo prestando também uma assessoria para esse meu cliente em relação ao auxílio de protocolos, de repente alguma situação que aconteceu, até mesmo por conta de eu estar em vários hospitais aqui da região. A empresa atende, né, o estado de São Paulo, então a gente tem experiência dos outros colegas, então a gente troca experiência com os clientes também. Então eu consigo, por muitas vezes, levar uma solução que o meu cliente precisa, né? Então hoje, o que é a minha função? É levar a solução para ele. Então, o problema sempre vai existir. Eu descobrir qual é o problema e levar a solução para ele. Então é isso que um enfermeiro hoje na área comercial, ele vai estar levando. Ele não vai estar levando somente o produto. A gente não vai estar vendendo somente a marca ou o produto. A gente leva o serviço, a qualidade, a assistência que ele precisa. Você já encontrou alguma resistência relacionada a... Eu estou trazendo algo para você inovador, que vai melhorar o resultado do seu trabalho, e a pessoa bate de frente, não quero. Sim, várias vezes. Conta um caos para nós. Tem vários. Então, assim, tem clientes que às vezes são um pouco resistentes a alguns produtos novos, algumas marcas diferentes, né? Agora mesmo, a gente está vivendo uma pandemia
onde está faltando muito matéria-prima aí no mercado, né? Então a gente precisa buscar alternativas, né? Então hoje não dá para você continuar somente com uma marca específica de um produto. Eu não posso deixar faltar o produto para o meu cliente. Entendi. Então a gente precisa buscar alternativas, né? Então às vezes assim, como o cliente está trabalhando muito tempo com uma marca X, né? Ele às vezes tem resistência. E como que a gente vai romper essa resistência? Né? A gente, através do relacionamento que já temos ali, levando o quê? Informações científicas, né? Então, assim, todo produto, para ele poder sair no mercado, é feito um estudo, é feito muitos testes, eles são baseados em cima de resoluções, em cima de normas, né? E aí é mostrar para o cliente. Então, assim, hoje o que a ciência fala? A ciência fala isso. Eu tenho a documentação do produto, eu tenho a liberação desse produto. Porque, assim, não adianta, existem várias marcas hoje no mercado, né? Então, assim, preço não é tudo. Então, muitas vezes eu tenho um produto mais barato, porém não tem a qualidade que precisa ter. Porque a gente está falando aí de material estéril. Se ele não tiver comprovação de que aquele material está estéril, se o material não for de qualidade, como eu falei, a gente pode matar um paciente. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu não tiver uma escova de limpeza adequada para fazer a limpeza do meu material, se eu não limpar o meu material adequadamente, não adianta eu passar por um processo de esterilização e desinfecção que não vai acontecer nada. Porque a limpeza é o processo primordial. Eu posso dizer assim que eu lembro que quando eu trabalhava com a Bruna, né? A Bruna falava assim, Danúbia, tem que borrifar água no instrumental antes de levar para o centro cirúrgico. E eu, Bruna, mas por quê? Porque até então eu não estava entendendo muito bem desse processo, né? Não, para não criar biofilme. Não esqueci, nunca mais. Tá vendo como é que a gente aprende com um colega, né? Sim. E assim, eu vejo que o processo da central, ele começa no centro cirúrgico. Sim. Quando existe o término da cirurgia, é feito ali a separação, a conferência daqueles materiais, para que não tenha esquecido nenhuma pinça no paciente, para que não tenha se perdido nenhuma pinça ali, né? Porque isso gera custo e você precisa do material. E outros, se faltou uma pinça, onde que ela tá? Exatamente. Se ela foi completa, ela precisa voltar completa. Tá completa. É como a Dana me falou, pode estar em vários lugares. Que a pessoa está dando paciente. Exatamente, né? Tem a questão do pérfuro cortante também, que o material vai para a equipe da central e ele não vai com a caixa arrumada como ele chegou para o centro cirúrgico, né? Então tem o risco de acidente também ali com o colaborador na central. Então o processo começa dentro do centro cirúrgico no término da cirurgia. E o que às vezes muitas pessoas não entendem é de fato essa questão da umidade da peça, né? Do instrumental ali, para que dê tempo dele chegar na central para começar o processo de limpeza, né? Isso. Para quem não conhece, qual é a RDC que o enfermeiro ou técnico de enfermagem auxiliar pode estudar para que ele consiga entender um pouco sobre a central de material? Então, hoje, só fazendo uma ressalva, né, a gente, o que a Danube falou de borrifar água, questão de biofilme, é que eu tenho que, né, a gente borrifava água, porque era uma instituição que não tinha condições de comprar um produto específico. E essa é a minha próxima pergunta. Porque assim, né, a empresa que eu trabalho vende um produto específico. Eu entendo, eu sei disso. Então a gente borrifava água para manter o material úmido. Eu não vou chamar de advogado de água. Não, mas a gente tem que mostrar a realidade. Sim, porque, assim, a gente e é remédio de muitos hospitais. Exatamente, a gente vive instituições que você tem uma condição financeira em que você consegue usar o produto adequado. Isso. Como existem instituições que ele vai trabalhar com aquilo que ele tem de primeira mão ali, que no primeiro momento, para manter úmido, é a água. Depois ele passa para o processo dele na central. É isso mesmo. Realidade. É uma realidade de muitos hospitais, Danube. Porque assim, na verdade, quando a gente fala não só de biofilme, mas de outros micro-organismos, né? A matéria orgânica ressecando no instrumental cirúrgico, então a chance de você tá fazendo ali aderência, principalmente no biofilme, que é o que ele tem um crescimento muito rápido, né? É muito grande. Então, por isso que, assim, quando eu não tenho um produto adequado, a gente borrifa água para manter ele úmido, né? O ideal é limpar o mais rápido possível, né? Mas aí, voltando, né, à pergunta específica, qual que é a resolução hoje, né? É a RDC 15, ela foi feita em 2012, essa resolução. Então, lá, ela fala de todos os processos de CME. Ela fala desde a recepção, ela fala, na verdade, ela descreve como que tem que ser cada etapa. Então, ela descreve conceitos, tá? Ela descreve as áreas, ela descreve sobre parte de monitoração,
Ela fala, inclusive, de treinamentos que têm que ser realizados dentro do CME, né, ao menos uma vez no ano. Ela fala das atribuições de um enfermeiro do CME. Então, ela é uma RDC bem específica. Ela fala de EPIs, quais EPIs têm que ser utilizados, em quais nos determinados setores ali do CME, nas áreas, né? Então, quando a vigilância vai fazer a visita nas instituições, é essa resolução que ela leva com ela para estar vendo se o CME está adequado aos serviços dele. A gente entende todo esse processo, só que as pessoas não entendem isso, né? Eu vejo qual que é a importância do enfermeiro especialista técnico na empresa. Sim, e assim, o que é importante? Então, assim, não é tudo que eu vendo que eu consigo colocar no meu cliente, né? Então, hoje, eu tenho todo o produto que ele precisa para o CME. E aí, a gente vai introduzindo conforme aceitação, né? isso. E também, assim, conforme a administração hospitalar vai liberando, né? Então, primeiro a gente vai colocando, não que um seja mais importante que o outro, mas primeiro a gente vai colocando os processos que a gente entende que pode influenciar no outro, né? Então, assim, como a dona me falou, o processo da limpeza desse material começa dentro da sala cirúrgica, né? Mas aí... Legal. Eu vou cortar você e vou fazer a pergunta em cima disso. Pergunta. E vai dar um corte legal, hein, galera? Qual que é o processo, qual que é o principal processo que o enfermeiro ele tem que estar em mente dentro da sala cirúrgica para ter uma boa limpeza do material dentro da CME? Eu entendi a pergunta que ele quer fazer. Por exemplo, você tem ali os fluxos. Qual é o fluxo que o enfermeiro tem que ter desenhado para que funcione desde do término da cirurgia, quando esse material vai sair dali até a central de material para começar o processo de limpeza lá? Então, na verdade, hoje, o Anderson, a gente tem assim, a gente encontra instituições com vários perfis de CME, no sentido assim, muitas das vezes tem o CME agregado ao centro cirúrgico e outros que são setores distantes um do outro. E quando a gente fala propriamente do biofilme, a partir de 5 minutos a gente já tem a placa aderida ali do biofilme, né? Então, a recomendação é o quê? Recomendação de boas práticas, quando a gente vai buscar. Esse material, ele ser lavado o mais rápido possível, então sair da sala, já ir para a limpeza. Quando não possível, que o CME é distante, você manter ele úmido, né? Se tiver um pré-umectante, a indicação é utilizar o pré-umectante. Não tem, utiliza a água, né? Então, assim, qual que é o fluxo? O que o enfermeiro do centro cirúrgico precisa entender? O material, primeira coisa, acabou o procedimento cirúrgico, esse material tem que ser conferido, né? Então, ele tem que, a quantidade que foi entregue tem que ser a quantidade devolvida para o CME, tá? E aí entra no processo. Se eu tenho um pré-umectante, borrifo meu material pré-umectante. Não tenho, utilizo uma água, tá? Pelo menos para deixar ele úmido. Quando a gente fala de material de alta complexidade, materiais com lumens, com diâmetro inferior a 2,5 mm, né? E não só 2,5 mm, mas assim, lumens em forma geral, até mesmo lumen cego, alguma coisa assim, manter eles submersos à água, tá? Para a água poder, porque a gente fala de material que é muito mais difícil a limpeza dele, né? E quanto mais ressecar aquela matéria orgânica lá dentro, mais difícil vai ser. E aí também, até a inspeção fica difícil, né? Inspeção difícil. Para essas situações, a gente tem outros testes para estar fazendo para ver se realmente está limpo ou não está, né? Então, o que acontece? O enfermeiro precisa entender. Acabou o procedimento cirúrgico, esse material, na verdade, ele precisa ir o mais rápido possível para o CME. Não é possível? Então, vamos fazer conferência e tentar manter ele úmido, para não deixar secar aquela matéria orgânica que está lá. E daí é onde eu vou ter o crescimento ali de micro-organismos. Então, assim, em vista de tudo isso que você falou relacionado à área comercial ali, quando você vai fazer a propaganda, vamos supor que o vendedor não foi, porque você faz a parte da orientação e treinamento para as equipes, né, que compram o insumo da empresa. Quando, às vezes, há falha, há algum problema que não tem o vendedor, você também pode fazer essa parte da venda, certo? Sim. Aí, assim, você falou mais ou menos, aí só para dar uma confirmada. O hospital, a instituição, é uma instituição que ela não tem muito recurso. Você consegue dar um direcionamento
Porque às vezes até o enfermeiro que está ali, ele não é um enfermeiro especializado, que conhece muito do que está acontecendo, até ele está começando ali. E ele não sabe muito bem qual é a prioridade de compra de material para iniciar. Qual seria a orientação que você dá para esse enfermeiro? Então, Danúbia, como eu havia falado para vocês, ótimo, né? Então, assim, eu já peguei enfermeiro que ele caiu de paraquedas no CME, né? Então, assim, eu era supervisora de um determinado setor e meio que castigo me colocaram de supervisora aqui dentro, né? E aí, o que eu faço, né? Então, assim, eu consegui pegar essa cliente desde o começo dela atuando dentro do setor, e aí foi onde eu fui prestar assessoria. Então, vamos entender o processo dela, né? O que você tem hoje para atender a resolução, né? Hoje eu tenho isso, isso, isso. Então, vamos ver o que precisa, o que é... Como eu falei anteriormente, todos os testes, todas as etapas são muito importantes, porque uma complementa a outra. Mas vamos ver o que a gente precisa colocar de muito, muito mais importante. Então, assim, você tem sua autoclave, ela é de pré-vácuo? Ela é. Você tem um Boidic para testar a bomba? Tenho. Ok. Eu não tenho? É um Boidic de qualidade, não é? Né? Tem um indicador químico para fazer o indicador químico biológico para fazer um teste diário, que é o teste de desafio? Tem. A RDC, ela pede que você tenha o teste químico, que é um liberador de carga, para fazer liberação de cargas subsequentes. Hoje não é todos os CMEs que têm esse recurso, entendeu? Porque isso gera um custo. Então, eu não tenho, então isso ainda vamos deixar e vamos trabalhar o que a gente precisa. Então, como que eu auxilio esse enfermeiro que também não sabe nada, né? Então, vamos ver o que é prioridade. Eu tenho isso, isso, isso. Eu ajudo ela na elaboração dos protocolos, né? De acordo com a realidade dela. Eu geralmente fico com o enfermeiro para poder entender o fluxo, faço treinamento da equipe, né? Dos insumos. Eu ajudo muito os enfermeiros a fazer os treinamentos que a RDC exige, né? A RDC, ela trabalha, a RDC 15 2012, ela trabalha com 7 títulos de treinamento. E aí eu ajudo os enfermeiros nisso, porque isso vai dando não só clareza para o enfermeiro, mas também para a equipe. E aí a equipe começa a entender o porquê que eu preciso usar tal produto. A RDC que você disse? RDC 15 de 2012. Essa RDC, ela dá quais são os treinamentos? Ela tem titulados treinamentos. Legal. É bem discriminado. Eu ia perguntar para você se você tem em mente, não sei. Os tipos? Os tipos de treinamento. Mas eu vou te complicar. Eu até sei, eu não sei sequência, mas eu não sei detalhado. Não, é uma cola aqui pra prova. Isso tá dando pegadinha. Acho que é grande, né? A RDC é grande, né? Não, mas são quantos? 7. São 7. Então fica a dica pro pessoal aí, pesquisem. Pesquisem. Mas é muito legal isso, porque a RDC ela já dá o caminho das pedras, Sim, né? sim. Eu falo que ele é a bíblia do enfermeiro de CME. Se o enfermeiro seguir a RDC, ela vai nortear bastante o enfermeiro ali para ele estar trabalhando, entendeu? Até mesmo porque a vigilância vai fazer a fiscalização do setor em cima dela, né? E assim, ela vai te dando norte, você precisa pesquisar isso, porque eu vou precisar de limpeza. Aqui eu tô dando um básico, um conceito de limpeza para você. Você quer se aprofundar? Vai buscar literaturas que falam de limpeza. Legal. Né? Aí é muito amplo, né? Quando fala de infecção, aí junta CCIH, cirúrgico, indicador, por que deu infecção, vai buscar onde. E uma coisa muito importante, o CME ele trabalha muito junto com o CCIH, né? Então ali é um setor que eles andam junto o tempo inteiro. Porque muitas vezes tem infecção cirúrgica, é do material cirúrgico, será? Né? Será que não foi quebra na hora ali da sala, né? Então assim, dificilmente, tá gente? Eu não sei dizer para vocês em números agora, mas assim, a infecção cirúrgica é procedente de material cirúrgico, né? Até porque hoje é muito difícil esses testes básicos do CME não fazer. O que precisa os enfermeiros se atentar é a qualidade dos testes. Bruno, gostaria de agradecer você. O papo foi muito legal. Você era já para ter acontecido muito tempo, né? Porque o primeiro podcast, o nosso primeiro bate-papo foi com você sabe disso. E se der, se envolver com o nosso marketing, a gente vai colocar as imagens de quando a gente está com o fundo todo arrebentado e esse bate-papo com você. Eu agradeço a presença mesmo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, viu? Dá seu like aí, curte, comenta, compartilha e
Gente, você não tá gostando da gente, não vai com a minha cara, nem com a da Nubia, não faz mal. Gente, curte, manda esse link para as pessoas que vocês não gostam. Não faz mal para os inimigos, porque eles vão curtir também. Beleza? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Agradeço mais um bate-papo legal e continue nos seguindo. Vem muita coisa bacana por aí. Grande beijo.